Você já parou para refletir que quando a morte chega, nada do que acumulamos pode ser levado conosco? Você acredita que a verdadeira honra, sabedoria e segurança da alma não se encontram em posses, títulos ou prestígio, mas somente em Deus? O Salmo 49, parte 2, dos versos 11 a 20, nos desafia a olhar para além das aparências, a reconhecer os limites de tudo que é terreno e a buscar, com toda a alma, a segurança e a sabedoria que somente o Senhor pode oferecer. Antes de seguirmos este estudo detalhado do Salmo 49, parte 2, que nos revela a fragilidade da vida humana e a futilidade de confiar em riquezas e prestígio, convido você a compartilhar este vídeo com alguém que precisa fortalecer a fé e o discernimento, alguém que busca sabedoria e confiança verdadeira em Deus acima de tudo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para caminhar conosco nesta jornada pelos Salmos, uma jornada que ensina a não se apegar ao passageiro, a reconhecer os limites da glória humana e a valorizar aquilo que permanece para sempre no Senhor. Se o seu coração tem se inquietado ao perceber que nenhum prestígio, nenhuma honra ou posição social pode proteger da morte, e que conquistas humanas não trazem paz duradoura, este Salmo 49, parte 2, é para você. Se você vive em um mundo que mede valor pelo que se possui, mas sente que a verdadeira segurança da alma está além do que é terreno, este Salmo 49, parte 2, é para você. O salmista se ergue como mestre de sabedoria e chama todos os povos a ouvirem, revelando que a vida humana não pode ser salva pelo acúmulo nem preservada pelo poder das posses. Aqui aprendemos que a morte mostra a fragilidade de toda a falsa confiança e que somente a fé firme em Deus garante esperança e segurança eterna. Nesta segunda parte do Salmo, vamos mergulhar verso por verso acompanhando um ensinamento de sabedoria que revela a fragilidade da vida humana, expõe os limites da confiança nas posses e mostra onde a alma encontra segurança e valor verdadeiro. Cada reflexão foi preparada para alcançar a sua alma, ampliar seu discernimento e ajudá-lo a perceber que confiar em riqueza, prestígio ou glória passageira conduz à ilusão, mas colocar a vida nas mãos de Deus, reconhecendo sua soberania, produz clareza, sobriedade e direção segura. Fique conosco até o final, porque faremos uma oração baseada no Salmo 49, parte 2, versos de 11 a 20, uma oração preparada para conduzir seu interior ao silêncio, reajustar suas prioridades e lembrar que somente Deus pode sustentar a alma e conceder esperança que ultrapassa a morte. Verso 11. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Este verso revela uma ambição enganosa. Mesmo que a morte seja certa, os corações humanos tendem a confiar na continuidade das posses e na memória deixada através de nomes e propriedades. O salmista expõe que muitos acreditam que suas casas, terras e legados serão eternos, como se a permanência fosse alcançada por meio de monumentos humanos. Essa ânsia por deixar marca revela a luta interior com o sentido da vida e o medo de ser esquecido. Ao vincular o nome à terra, o texto denuncia o desejo de criar uma herança que passe por gerações, como se isso pudesse vencer a fragilidade da vida. Esta tentativa de prolongar a própria memória através de bens é uma ilusão, pois nada do que é terreno pode deter a morte nem preservar a alma. O salmista está construindo um contraste entre o efêmero e o eterno, convidando o olhar a subir acima das conquistas humanas. Este versículo nos lembra de que o coração humano frequentemente se apega a objetos, títulos e lembranças, confundindo o legado com segurança eterna. A ânsia de ser lembrado, de imprimir um nome na terra, é um reflexo de uma necessidade profunda de significado. No entanto, a verdadeira herança que não se corrompe nem se perde está na vida que Deus concede àqueles que o buscam com sinceridade. Neste tempo em que tantos buscam marcar sua existência através de bens, títulos ou redes de influência, este verso nos convida a redirecionar nosso amor pelo que é eterno. A vida que vale de fato não é medida pelo nome que ficou gravado em terras, mas pela fé que permanece em Deus e no legado espiritual que oferecemos aos outros. Que possamos buscar valor na eternidade da presença de Deus, não na permanência de posses tênues. Para refletir, tenho buscado um legado humano em vez de espiritual? Confio mais na memória deixada neste mundo do que na herança eterna de Deus? De que forma posso viver hoje para que minha vida e meu nome tenham valor duradouro diante de Deus? Verso 12. Mas o homem,
mesmo em sua prosperidade, não permanece, é semelhante aos animais que perecem. Este verso nos lembra da inevitabilidade da morte e da fragilidade humana, independentemente da riqueza ou sucesso conquistados. O salmista mostra que, por mais que alguém se destaque, acumule bens ou alcance reconhecimento, a vida é finita e todos compartilham o mesmo destino dos animais, a morte. É um chamado a refletir sobre a verdadeira segurança, que não se encontra nas posses, mas em Deus, que preserva e conduz a alma além do fim inevitável. Ao comparar o homem aos animais que perecem, o texto evidencia a igualdade de todos diante da morte, mostrando que a prosperidade não oferece imunidade. Esta imagem nos alerta contra a autossuficiência e o orgulho de quem mede valor pelo que possui. A vida humana, por mais que tente se afirmar por bens ou conquista, é limitada, e apenas a fé em Deus permite transcender o que é passageiro. O salmista nos ensina também sobre a importância de discernir entre o que é efêmero e o que é eterno. O apego às riquezas ou à reputação não oferece segurança duradoura, e a consciência dessa verdade deve moldar nossas prioridades. O homem sábio é aquele que reconhece que a vida é curta e busca refúgio, sentido e valor naquilo que tem eternidade, a presença e a promessa de Deus. Nos dias atuais, este verso nos desafia a questionar nossas ambições e dependências. Quantas vezes investimos tempo e energia em conquistas que não permanecem? Viver este versículo é escolher priorizar a alma, cultivar fé e discernimento, e confiar naquilo que Deus oferece, pois somente Ele é eterno, fiel e capaz de dar vida que ultrapassa a morte e preserva a alma para sempre. Para refletir, tenho medido minha vida pelo que possuo ou pelo que Deus oferece? Reconheço que a morte alcança a todos, ricos e pobres. Como posso viver hoje buscando segurança e valor eterno na presença de Deus em vez de bens passageiros? Verso 13. Este é o destino deles, e os seus bens depois deles. Como a sua vida passa, assim também perecem os que confiam neles. Este verso revela a transitoriedade de toda confiança baseada em riquezas e posses humanas, mostrando que nada do que acumulamos permanece com a morte. O salmista deixa claro que aqueles que confiam em bens e status têm um destino igual ao dos que os cercam. Todos perecem, e tudo o que conquistaram é deixado para os outros. É um convite a avaliar onde está nossa verdadeira segurança e reconhecer que apenas Deus sustenta e preserva a alma. Ao expor a futilidade da confiança nos bens, o texto evidencia a necessidade de reposicionar o coração. Nada do que se possui pode resistir à passagem do tempo ou à fragilidade da vida, e depender das riquezas é caminhar para a decepção. O salmista nos chama a compreender que a verdadeira estabilidade e esperança não estão em posses temporais, mas na entrega e na fé no Senhor que é eterno e fiel. Este verso também nos alerta sobre a brevidade da vida e a importância de cultivar prioridades que transcendem o material. Aqueles que medem valor pelo que acumulam perdem de vista a essência da existência e esquecem que a segurança da alma está em Deus. É um convite à reflexão profunda, reconhecer a finitude das coisas terrenas e buscar o que tem valor eterno, que jamais perece. Nos dias de hoje, este verso nos desafia a examinar nossas ambições, desejos e confiança. Quantas vezes nos apegamos a bens, status ou conquistas, acreditando que isso nos dará segurança? Viver este versículo é aprender a investir na fé, no caráter, na entrega a Deus e nas obras que permanecem, entendendo que somente Ele pode preservar a alma, dar sentido à vida e oferecer herança eterna. Para refletir, tenho colocado minha confiança em bens ou em Deus? Estou consciente de que a vida e as posses são passageiras. Como posso viver hoje para que minha alma seja fortalecida na fé e não nas coisas transitórias? Verso 14. Como ovelhas são levadas para a sepultura, a morte será o seu pasto, e os retos possuirão a glória, e a sua posteridade comprovará as suas palavras. Este verso revela a inevitabilidade da morte para todos, independentemente da riqueza, sabedoria ou posição. O salmista nos mostra que, sem Deus, o destino humano é passageiro, como ovelhas conduzidas sem direção, e que a morte é o pasto que recebe a todos. A verdadeira diferença está nos justos, que, firmados na fé e na confiança em Deus, recebem a glória e a herança eterna, revelando que somente a vida em Deus transcende a finitude e preserva a alma. Ao mostrar a morte como pasto e os justos como herdeiros da glória, o texto evidencia a desigualdade entre aqueles que confiam nas posses e aqueles que confiam no Senhor.
O caminho humano é limitado e temporal, enquanto o cuidado de Deus oferece segurança, propósito e permanência. O salmista nos ensina que olhar para além do terreno e investir na fé transforma nossa perspectiva e nos livra da ilusão de que o material oferece proteção ou sentido. Este verso também nos ensina sobre a continuidade da herança espiritual. Embora a morte leve todos os bens humanos, os atos de fé, justiça e confiança em Deus deixam um legado eterno. A posteridade dos justos comprova que confiar no Senhor produz frutos que não se perdem, ao contrário da loucura de quem mede a vida pelo que é passageiro. O salmista nos desafia a refletir sobre como vivemos e sobre o que deixamos para além desta vida. Nos dias atuais, este verso nos convida a colocar nossa confiança e nosso esforço em Deus, priorizando valores eternos sobre conquistas passageiras. Ele nos desafia a não nos apegarmos às posses, à fama ou à memória humana, mas a investir na fé, no caráter e na vida que permanece. Viver este versículo é reconhecer que, embora a morte alcance todos, somente Deus oferece glória, esperança e vida verdadeira àqueles que o seguem. Para refletir, tenho buscado segurança naquilo que é passageiro ou em Deus. Estou consciente de que a morte é inevitável, mas que a vida eterna é para os que confiam no Senhor. Como posso viver hoje de forma que minha fé e minhas escolhas reflitam o valor eterno diante de Deus? Verso 15. Mas Deus resgatará a minha alma do poder da morte, pois me receberá. Este verso revela a esperança e a certeza do salmista de que, embora a morte alcance todos, Deus tem poder para resgatar a alma daqueles que o buscam. É um chamado para confiar na fidelidade divina e na promessa de redenção, reconhecendo que a verdadeira segurança não está nas posses ou na força humana, mas na graça e no cuidado do Senhor que conduz para a vida eterna. A alma que confia é preservada e encontra descanso nele, mesmo diante da fragilidade da existência. Ao afirmar que Deus recebe a alma, o texto evidencia a diferença entre quem confia nas riquezas e quem deposita sua esperança no Senhor. O salmista demonstra que a fé em Deus transforma a morte de uma sentença inevitável em passagem segura, garantindo herança eterna e proteção que não se encontra em nenhum outro lugar. É um convite a depositar confiança plena no Senhor que é soberano sobre a vida e a morte. Este verso nos ensina também sobre a dimensão pessoal da salvação. Cada alma que se volta para Deus é resgatada individualmente, e não há poder humano que possa substituir essa obra. O cuidado de Deus é íntimo, profundo e eficaz, oferecendo não apenas proteção, mas também relacionamento e comunhão que a morte não pode destruir. O salmista nos convida a refletir sobre a prioridade de viver com a alma firmada em Deus. Nos dias atuais, este verso nos desafia a não buscar segurança em meios humanos ou materiais, mas a confiar em Deus como nosso Redentor e Protetor. Viver este versículo é reconhecer que a verdadeira libertação e esperança residem nele, mantendo a fé viva e o coração firme, sabendo que a morte não tem poder sobre aqueles que pertencem a Deus. Para refletir, tenho confiado em Deus como meu Redentor ou em minhas posses? Estou certo de que a salvação e a segurança da alma vêm somente do Senhor? Como posso viver hoje com a certeza de que Deus me recebe e preserva minha alma? Verso 16. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece. Este verso nos convida a manter o coração firme em Deus, mesmo diante daqueles que parecem prosperar e acumular riquezas e honras. O salmista alerta que a confiança nos bens e no prestígio humano é enganosa e não deve gerar inveja, ansiedade ou medo. A verdadeira segurança e paz não vem de comparar-se aos outros, mas de reconhecer que o cuidado e a providência do Senhor são superiores a qualquer prosperidade terrena, garantindo proteção e estabilidade para a alma. Ao nos instruir a não temer a riqueza alheia, o texto revela a sabedoria de não medir sucesso pelo que os outros possuem. A comparação constante leva à inquietação, à ansiedade e à falsa percepção de necessidade. O salmista ensina que cada alma deve firmar-se na fé em Deus, confiando que Ele é suficiente, que a glória humana é passageira e que somente o Senhor preserva a vida verdadeira. Este verso nos lembra também que a verdadeira herança não está naquilo que se vê ou se acumula, mas naquilo que Deus concede. A riqueza pode impressionar e seduzir, mas não oferece segurança duradoura. O salmista nos desafia a direcionar nosso olhar para Deus, fortalecendo a fé e o discernimento para viver sem medo, sem inveja e com coração grato pelo cuidado divino. Nos dias atuais,
este verso nos desafia a resistir à pressão social e à comparação com aqueles que parecem prosperar. É um convite a não permitir que a riqueza ou o prestígio alheio abalem nossa confiança, mas a manter a paz e a esperança na providência de Deus. Viver este versículo significa aprender a depender do Senhor, confiando que Ele é suficiente para preservar e conduzir nossa alma. Para refletir, tenho-me comparado aos outros e temido suas posses. Confio que Deus é suficiente para minha vida e minha alma. Como posso viver hoje em gratidão e fé, sem ser abalado pelo sucesso alheio? Verso 17. Porque quando morrer, não levará coisa alguma, a sua glória não o acompanhará. Este verso nos lembra da inevitabilidade da morte e da futilidade de confiar em bens e status. O salmista revela que tudo o que acumulamos permanece na terra, enquanto a alma segue para Deus ou para seu destino eterno. A glória terrena não acompanha ninguém, portanto, investir na riqueza material como fonte de segurança é uma ilusão. A verdadeira prioridade deve ser a alma e a confiança em Deus, que é eterno, fiel e capaz de preservar o que tem valor perpétuo. Ao afirmar que a glória não desce com a pessoa, o texto evidencia a limitação daquilo que é passageiro. Nada do que se possui ou do que se constrói para impressionar os outros pode ser levado além da vida. O salmista nos ensina a discernir entre o efêmero e o eterno, a viver com foco naquilo que tem valor espiritual, e a não permitir que a ilusão do poder ou do acúmulo domine nossas escolhas e nosso coração. Este verso também alerta sobre a necessidade de desapego e de sabedoria na administração da vida e dos recursos. A morte expõe a fragilidade das posses humanas, lembrando que a segurança verdadeira está em Deus. O salmista convida cada ouvinte a investir na fé, na justiça e no caráter, compreendendo que apenas o que está alinhado com Deus produz frutos eternos e garante herança que não perece. Nos dias atuais, este verso nos desafia a examinar prioridades e dependências. Quantas vezes buscamos segurança e conforto em bens materiais ou reconhecimento social? Viver este versículo significa reconhecer que nada do que se acumula na terra tem valor eterno, e que somente Deus preserva, sustenta e recompensa a alma com uma herança verdadeira. Para refletir, estou colocando segurança e esperança em posses ou em Deus? Reconheço que a morte não leva riquezas nem glória terrena. Como posso viver hoje priorizando o que é eterno em vez do passageiro? Verso 18. Ainda que em vida bendiga a sua alma, e o povo louve quando ele próspera. Este verso nos lembra de que o louvor e o reconhecimento humanos, por mais sinceros que pareçam, não garantem segurança ou valor eterno à alma. O salmista evidencia que muitos se deixam seduzir pela aprovação, pelos aplausos ou pelo sucesso aparente, acreditando que isso representa realização plena. No entanto, a verdadeira bênção e proteção só vem de Deus, que observa a vida com fidelidade e preserva aqueles que depositam sua confiança nele, independentemente da fama ou da riqueza temporária. Ao enfatizar que o povo louva o prosperar de alguém, o texto mostra como a sociedade valoriza conquistas passageiras e medidas humanas de sucesso. O salmista nos alerta a não confundir a aprovação externa com verdadeira segurança, discernindo entre o efêmero e o eterno. A verdadeira bênção é aquela que vem do Senhor, que não se perde com a morte e garante vida plena à alma que o busca. Este verso também nos desafia a refletir sobre onde colocamos nosso coração, se em recompensas humanas ou no cuidado e orientação de Deus. A prosperidade externa pode impressionar, mas não salva nem fortalece a alma. O salmista convida cada ouvinte a buscar a verdadeira bênção no Senhor, reconhecendo que somente Ele oferece proteção, redenção e sentido que ultrapassa o tempo e a morte. Nos dias de hoje, este verso nos ensina a não medir valor pelo que os outros veem ou elogiam, mas pelo que Deus vê e aprova. Viver este versículo é escolher priorizar a fé, a integridade e a entrega a Deus, lembrando que Ele é quem verdadeiramente sustenta, protege e recompensa a alma, enquanto toda glória humana é passageira e limitada. Para refletir, estou buscando bênçãos em Deus ou na aprovação das pessoas? Consigo reconhecer a diferença entre prosperidade passageira e segurança eterna? Como posso viver hoje buscando a aprovação do Senhor acima do reconhecimento humano? Verso 19. Irá para a geração de seus pais, eles nunca verão a luz. Este verso revela a fragilidade e a finitude da vida humana. Mesmo aqueles que parecem fortes ou bem-sucedidos não escapam do destino inevitável da morte.
O salmista mostra que confiar apenas em posses, status ou aparência é um caminho que termina como o de seus antepassados, na escuridão da morte, sem alcançar a luz. É um chamado a refletir sobre onde está a verdadeira segurança, lembrando que apenas Deus pode preservar a alma e conceder vida eterna. Ao enfatizar que eles nunca verão a luz, o texto evidencia a limitação de toda glória ou riqueza terrena. O que é humano e passageiro não oferece permanência nem redenção. O salmista nos ensina que a verdadeira luz, que ilumina e sustenta a alma, vem do Senhor, e que viver sem reconhecê-lo é caminhar para a escuridão inevitável. Este verso também nos alerta sobre a necessidade de investir na vida espiritual, na fé e na confiança em Deus. A morte revela a fragilidade de tudo que é terreno, e somente a entrega ao Senhor garante sentido, esperança e continuidade além do fim da vida. O salmista nos convida a olhar além do passageiro, buscando aquilo que permanece e que tem valor eterno. Nos dias atuais, este verso nos desafia a não colocar confiança em posses, status ou reconhecimento humano, mas a priorizar a fé em Deus. Viver este versículo é lembrar que a luz verdadeira, que ilumina a alma e transcende a morte, só é encontrada no Senhor, e que nosso legado mais importante é espiritual, não material. Para refletir, tenho buscado a verdadeira luz em Deus ou em posses e status? Reconheço que, sem Ele, minha vida retorna à escuridão como a de meus antepassados. Como posso viver hoje para que minha alma permaneça firme na luz do Senhor? Verso 20. O homem que está em honra, e não tem entendimento, é semelhante aos animais, que perecem. Este verso revela a fragilidade da vida humana quando a sabedoria e a fé não acompanham honra ou prestígio. O salmista compara o homem rico e respeitado, mas sem entendimento, aos animais que perecem, mostrando que posição, reputação e bens não garantem segurança ou valor eterno. É um chamado a cultivar discernimento, fé e temor do Senhor, reconhecendo que a verdadeira força e vida duradoura vem de Deus e não do prestígio ou riqueza. Ao afirmar que aquele sem entendimento é como os animais, o texto evidencia que a grandeza aparente é vazia se não houver sabedoria espiritual. A honra humana é passageira, e sem a orientação divina, a vida não se sustenta. O salmista nos ensina a buscar conhecimento, prudência e fé como alicerces da alma, pois somente assim podemos enfrentar a finitude e a fragilidade da existência com esperança e segurança. Este verso também nos desafia a examinar nossas prioridades. Buscar reconhecimento e acumular bens sem entendimento espiritual é caminhar para a morte sem valor eterno. O salmista nos lembra de que Deus é quem dá sentido à vida e que devemos investir na sabedoria divina, no caráter e na entrega total ao Senhor, garantindo que nossa alma tenha estabilidade e propósito duradouros. Nos dias atuais, este verso nos ensina a não nos impressionar apenas com títulos, posses ou reconhecimento social, mas a valorizar a sabedoria, a fé e a relação com Deus. Viver este versículo é escolher discernimento sobre aparências, investir na alma e confiar que a honra que importa é aquela que vem do Senhor, capaz de sustentar nossa vida e preservar nossa alma para sempre. Para refletir, tenho buscado reconhecimento sem cultivar sabedoria e fé? Reconheço que a verdadeira honra vem de Deus e não de posses e status. Como posso viver hoje valorizando o entendimento espiritual acima de prestígio terreno? Agora que caminhamos verso por verso pelo Salmo 49, parte 2, percebemos como a vida humana é breve, limitada e vulnerável quando a alma se apoia apenas nas posses, na honra ou na aparência. O salmista nos confronta com a verdade de que a morte nivela todos, que a glória humana é passageira e que apenas Deus resgata, preserva e ilumina a alma. Cada reflexão nos lembra da importância de discernir entre o que é efêmero e o que tem valor eterno, ensinando que a confiança em Deus transforma o temor em esperança e a insegurança em paz profunda. Ao concluir esta parte 2, somos chamados a fixar nosso coração naquilo que realmente importa: a sabedoria, a fé e a entrega a Deus, que dão sentido à vida, coragem diante da finitude e segurança eterna. Que este salmo nos desperte para investir na alma, cultivar entendimento espiritual e viver em harmonia com o propósito divino, sabendo que a honra verdadeira, a bênção duradoura e a vida que ultrapassa a morte estão somente no Senhor. Que estas palavras ecoem no coração, guiando cada decisão, fortalecendo a fé e sustentando a alma com a luz e a paz que só Deus pode oferecer. Agora que compreendemos o significado de cada versículo do Salmo 49, parte 2,
te convido a continuar meditando e orando por mais 6 dias, permitindo que essa mensagem sobre a brevidade da vida, a futilidade das riquezas humanas e a necessidade de buscar a sabedoria e a proteção de Deus penetre ainda mais fundo no seu coração. Leia cada verso como um lembrete de que nenhuma honra, prestígio ou acumulação de bens pode preservar a alma, que apenas o Senhor resgata, ilumina e conduz para a vida eterna, e que Ele oferece refúgio, discernimento e segurança àqueles que o buscam. Reflita diariamente sobre o chamado do Senhor para viver uma vida firmada na fé, investindo em entendimento espiritual e confiando no que é eterno, transmitindo às próximas gerações a sabedoria de reconhecer que a verdadeira segurança está somente nele. E para selarmos essa mensagem em nosso coração, te convidamos a orar e guardar consigo esta oração inspirada no Salmo 49, parte 2. Volte a ela sempre que precisar reafirmar sua confiança no Senhor como Redentor e Guardião da alma, quando a aparência de sucesso ou prosperidade humana tentar seduzir ou abalar o seu coração, ou quando as circunstâncias parecerem instáveis. Lembre-se de que Ele é soberano sobre toda a vida, sustenta a alma, ilumina o entendimento e guia com fidelidade até a eternidade. Que este salmo seja um guia para viver em confiança constante, louvor consciente e entrega completa àquele que é fiel, justo e capaz de salvar para sempre. Oração inspirada no Salmo 49, parte 2, versos de 11 a 20. Deus Todo-Poderoso, Criador de toda a vida, venho diante de ti reconhecendo que tudo o que é humano, toda riqueza, honra ou prestígio, é passageiro e não pode salvar a alma. Ensina-me a confiar plenamente em ti, a colocar meu coração naquilo que tem valor eterno, a discernir o que é efêmero e a caminhar diariamente com fé, sabendo que somente a tua presença e o teu cuidado conduzem para a vida que ultrapassa a morte, fortalecendo minha esperança e minha alma mesmo em meio às incertezas deste mundo. Pai eterno, ajuda-me a não temer a prosperidade alheia nem a me iludir com a glória que se desvanece, mas a investir na sabedoria, no entendimento e na fé que vem de ti. Que minha alma encontre descanso e segurança em tua mão, que meus pensamentos e decisões sejam guiados pelo teu discernimento, que minha vida reflita a verdadeira luz que só tu podes oferecer, e que eu viva cada dia valorizando o que permanece, cultivando caráter, justiça e amor, para que minha alma seja preservada e abençoada. Senhor, receba minha alma, ilumina meu caminho e fortalece meu espírito para não me perder nas ilusões deste mundo, que eu viva com o coração firme em ti, sem me render à ansiedade, inveja ou sedução do passageiro, reconhecendo que minha verdadeira herança está em ti, que o teu cuidado é eterno. Que esta oração se torne refúgio e força para minha vida, lembrando-me de que em ti a alma encontra redenção, esperança, paz profunda e alegria que nenhuma morte, riqueza ou glória humana pode tirar. Senhor Deus, Criador de toda a vida, venho diante de ti reconhecendo que tudo o que é humano, toda riqueza, honra ou prestígio, é passageiro e não pode salvar a alma. Ensina-me a confiar plenamente em ti, a colocar meu coração naquilo que tem valor eterno, a discernir o que é efêmero e a caminhar diariamente com fé, sabendo que somente a tua presença e o teu cuidado conduzem para a vida que ultrapassa a morte, fortalecendo minha esperança e minha alma mesmo em meio às incertezas deste mundo. Em nome de Jesus, amém. Agora quero reforçar o convite que fiz no início. Se esta mensagem edificou sua vida, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que Deus é soberano, fiel e digno de confiança, aquele que conhece o coração de cada pessoa e chama seus filhos a viverem com discernimento, colocando a fé em sua proteção e sabedoria, mesmo diante das incertezas, das armadilhas, da ilusão das riquezas e do poder terreno que não podem resgatar a alma. E antes de encerrar, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu pedido de oração nos comentários. Será uma alegria interceder por você. Que Deus fortaleça seu coração, guie seus passos com sabedoria e renove sua confiança na proteção e cuidado dele em cada momento da sua vida. Até o próximo vídeo. Deus abençoe sua vida, sua família e seus negócios.